Abigail era uma mulher de rara sabedoria e bondade, conhecida por sua capacidade de manter a paz, mesmo em meio ao caos. Desde jovem, sua vida foi marcada pela serenidade, e sua presença transmitia calma àqueles ao seu redor. Ela casou-se com Nabal, um homem rico da região, acreditando que seria um passo importante para sua segurança e futuro. Porém, rapidamente percebeu que sua vida ao lado dele seria um desafio constante. Nabal era um homem temperamental e egoísta, que tratava aqueles ao seu redor com desdém. Ele acumulava riquezas, mas faltava-lhe generosidade e sensatez. Abigail, por outro lado, era admirada por sua humildade e por sempre buscar resolver conflitos com gentileza e inteligência. Mesmo sendo tratada com frieza pelo marido, ela se esforçava para manter a ordem e a harmonia em sua casa, protegendo os servos das explosões de raiva de Nabal. O dia a dia ao lado de Nabal era difícil. Ele era conhecido por suas atitudes impulsivas e por não medir as consequências de suas ações. Para Abigail, isso significava estar sempre pronta para remediar situações delicadas e apagar incêndios criados pela insensatez do marido. Ela se ocupava em cuidar da casa e dos empregados, mantendo todos em segurança e garantindo que a hostilidade de Nabal não destruísse o ambiente ao seu redor. Apesar dos desafios, Abigail não perdia a esperança. Ela acreditava que sua bondade e fé poderiam superar qualquer adversidade. Sabia que a vida não era fácil, mas sentia que de alguma forma seu destino tinha algo maior reservado para ela. Em seus momentos de silêncio, ela orava por sabedoria e força para continuar enfrentando os desafios de cada dia, sem saber que seu verdadeiro teste ainda estava por vir. O pedido de Davi e a negativa de Nabal. Um dia, durante o período de colheita, Davi, que ainda não era rei, enviou seus homens para pedir ajuda a Nabal. Ele buscava provisões para seus guerreiros, que protegiam a região dos ataques inimigos. Davi esperava que Nabal reconhecesse o favor que seus homens haviam feito em garantir a segurança dos pastores e rebanhos de Nabal e retribuísse com generosidade. No entanto, Nabal reagiu de forma ríspida e desrespeitosa. Ele zombou dos homens de Davi, recusando-se a oferecer qualquer tipo de ajuda e questionando quem era Davi para merecer sua generosidade. Sua resposta foi carregada de desprezo, mostrando sua arrogância e falta de discernimento sobre a gravidade da situação. A atitude de Nabal colocou todos em risco. Quando os mensageiros retornaram e contaram a Davi sobre a negativa, ele ficou furioso. Davi decidiu que, se Nabal não queria reconhecer o favor que lhe foi feito, então ele sofreria as consequências por sua falta de gratidão e respeito. A situação estava prestes a se transformar em um confronto perigoso. Abigail logo soube das palavras de Nabal e percebeu a gravidade do que estava por acontecer. Ela conhecia a reputação de Davi e sabia que a arrogância de seu marido poderia resultar em uma tragédia. Foi então que ela decidiu agir por conta própria, entendendo que só ela poderia impedir uma calamidade. A corajosa decisão de Abigail. Assim que soube da situação, Abigail não hesitou. Ela sabia que se não fizesse algo rapidamente, um confronto sangrento era inevitável. Sem perder tempo, ela organizou um generoso banquete, pão, vinho, carne, frutas e outros alimentos, e carregou tudo em jumentos. Sua decisão de agir rapidamente mostrava sua inteligência e habilidade para lidar com crises, características que poucas pessoas possuíam. Abigail montou em seu jumento e partiu em direção ao acampamento de Davi, sem avisar a Nabal. Ela sabia que o risco era grande, mas não havia outra escolha. Durante a viagem, seu coração batia forte. Mas ela manteve a cabeça erguida, determinada a evitar um desastre. Sua coragem era admirável, pois ela ia ao encontro de um grupo de guerreiros prontos para lutar, arriscando sua própria segurança para salvar vidas. Ao longo do caminho, Abigail refletiu sobre as palavras que diria Davi. Ela sabia que precisava ser persuasiva, demonstrando humildade e sabedoria. Era uma chance única de evitar uma batalha, e suas palavras teriam que tocar o coração de Davi,
lembrando de sua própria justiça e piedade. Abigail se preparava para enfrentar o maior desafio de sua vida até então. Finalmente, ela avistou o acampamento de Davi e seus homens ao longe. Apesar do medo que sentia, Abigail seguiu em frente. Ao se aproximar, ela respirou fundo e pediu a Deus força para ser ouvida. Seu plano era simples, mas arriscado: apelar para a misericórdia de Davi e convencê-lo a reconsiderar. Se ela falhasse, sabia que o resultado seria devastador. O encontro com Davi e a oferta de paz. Quando Abigail chegou ao acampamento de Davi, ela desmontou do jumento e imediatamente se prostrou diante dele, em um gesto de profunda humildade e respeito. Ela sabia que precisava captar a atenção de Davi desde o primeiro momento, e sua postura mostrava que ela vinha em paz, sem intenções de confronto. Abigail pediu permissão para falar e, quando recebeu, começou a explicar sua posição com palavras calmas e sinceras. Abigail, com sua voz serena, pediu que Davi não levasse em conta a tolice de Nabal. Ela admitiu que seu marido era um homem insensato e que havia agido de forma imprudente, mas suplicou para que Davi considerasse a situação com misericórdia. Abigail reconheceu a grandeza de Davi, lembrando de que ele era um homem justo e destinado a ser líder. Suas palavras foram escolhidas cuidadosamente para apelar à razão e ao coração de Davi. Davi ficou impressionado com a sabedoria e humildade de Abigail. Ele reconheceu que suas palavras não eram apenas para salvar sua família, mas para evitar que ele próprio cometesse um erro que poderia manchar sua reputação e futuro. Abigail, sem medo, lembrou a Davi de que, como um homem destinado a grandes coisas, ele deveria deixar as vinganças para Deus e não se rebaixar ao nível de Nabal. Essa ousadia, misturada com respeito, tocou profundamente o coração de Davi. Ao final de seu discurso, Abigail ofereceu os presentes que havia trazido: comida, vinho e provisões abundantes para os homens de Davi. Ela pediu que ele aceitasse sua oferta como um símbolo de paz e reconciliação, demonstrando sua gratidão pelos serviços de Davi à comunidade. A generosidade de Abigail, combinada com sua coragem, fez com que Davi reconsiderasse seus planos. Ele elogiou sua sabedoria e garantiu que não causaria dano à sua família, agradecendo-lhe por impedir uma tragédia. A morte de Nabal e o destino de Abigail. Depois de retornar para casa, Abigail encontrou Nabal em meio a uma festa grandiosa, completamente alheio ao perigo que havia provocado. Ele estava embriagado, rindo e celebrando, sem a menor ideia de que sua imprudência quase trouxe destruição a todos ao seu redor. Abigail decidiu não contar a ele o que havia feito naquela noite, esperando o momento certo para revelar tudo. Na manhã seguinte, quando Nabal havia recuperado a sobriedade, Abigail contou-lhe tudo o que tinha acontecido. Ela relatou como tinha ido ao encontro de Davi e convencido o líder e seus homens a não atacarem. Nabal ficou surpreso, mas o choque rapidamente se transformou em pânico. Ele compreendeu, talvez pela primeira vez, a seriedade de suas ações e o quanto esteve próximo da destruição. Esse impacto foi tão grande que ele sofreu um colapso e ficou gravemente doente. 10 dias depois, Nabal morreu. A notícia se espalhou rapidamente, e muitos viram sua morte como uma consequência inevitável de sua imprudência e arrogância. Abigail, agora livre do casamento opressor, estava destinada a seguir um caminho completamente novo. Ela havia sido corajosa e sábia, e isso não passou despercebido por Davi. Após a morte de Nabal, Davi enviou mensageiros a Abigail, reconhecendo sua sabedoria e coragem. Ele a convidou para ser sua esposa, um gesto que não só a tiraria de uma vida de incertezas, mas a colocaria ao lado de um homem que a respeitava e admirava. Assim, Abigail, que havia perdido um esposo, encontrou um novo destino ao aceitar o convite de Davi e se tornar rainha. A coragem que ela mostrou durante aqueles dias difíceis a levou de um casamento opressor a uma posição de honra e respeito. Ao aceitar se casar com Davi, Abigail tornou-se rainha e encontrou um papel onde sua inteligência e bondade poderiam brilhar plenamente.
Sua história passou a ser um exemplo de como a coragem e a sabedoria podem transformar destinos. Abigail, que um dia viveu sob a sombra de um marido cruel, agora caminhava ao lado de um rei, como uma mulher respeitada e admirada. A história de Abigail é um poderoso exemplo de como coragem, sabedoria e fé podem mudar destinos. De esposa de um homem cruel à rainha respeitada, ela mostrou que a força verdadeira está em agir com inteligência e compaixão, mesmo nos momentos mais difíceis. Abigail não apenas salvou sua família, mas também encontrou um futuro de honra e respeito ao lado de Davi. Sua jornada nos ensina que quando agimos com coragem e sabedoria, podemos transformar situações adversas em oportunidades de vitória. Gostou dessa história inspiradora? Então, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. E queremos saber sua opinião. O que achou da coragem de Abigail? Deixe seu comentário abaixo. E se você gosta de histórias misteriosas e intrigantes, temos um vídeo especial esperando por você. Visite a nossa página do canal e confira os 10 seres mais misteriosos da Bíblia. Você vai se surpreender com as histórias que se escondem nas páginas das Escrituras.